Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Santos e vamos dar continuidade aos estudos no inglês instrumental. Nesta nona competência, iremos aprender a como aplicar a coesão e coerência na língua inglesa. Preparado? Coesão. Coesão textual é o bom uso de elementos da língua para garantir a devida articulação do texto, ou seja, através de mecanismos lexicais podemos ligar as partes do texto, formando assim a construção de um sentido. Coesão é a qualidade de uma coisa em que todas as partes estão ligadas umas às outras. Vamos ver agora quais são os elementos coesivos? Referência e substituição. Referência é quando vemos palavras no texto que fazem menção a outras. Substituição é quando um elemento substitui outro que já existe no texto. Quando a referência se remete a algo que não está no texto, elas são chamadas de referências exofóricas. E quando é algum elemento que se encontra no texto, endofóricas. Já a substituição pode ser verbal, nominal ou frasal, dependendo do que é substituído. Elipse. A elipse consiste na omissão de um termo da frase quando ele pode ser entendido pelo contexto. Ela é geralmente usada para evitar repetições e redundâncias no texto. A omissão pode ser feita de três formas. Nominal, quando um substantivo for substituído, verbal, quando for um verbo, e frasal, quando uma frase é substituída. Coesão lexical. A coesão lexical é obtida pela seleção vocabular. Ela é dividida em duas, por colocação ou por reiteração. Para que possamos aprender todas as duas de forma detalhada, vamos estudá-las agora separadamente. Colocação. Quando nos deparamos ou escrevemos com um texto de uma determinada área específica, sabemos quais vocábulos específicos daquela área poderemos encontrar ou escrever, pois eles pertencem ao mesmo campo significativo. Por exemplo, se lermos um texto sobre informática, será provável encontrarmos palavras como software, hardware, wireless, hard drive, etc., porque essas palavras são palavras-chave para esse tipo de contexto. Reiteração. A reiteração pode ser formulada através de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos e repetições. Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou um significado parecido. Já palavras genéricas são aquelas que dão uma ideia geral de algo. Hiperônimos são aquelas palavras que possuem um significado mais abrangente. E repetições são quando notamos alguns vocábulos que são repetidos no texto. Conjunção. Conjunções são palavras invariáveis que ligam duas orações ou dois termos semelhantes que pertencem a uma mesma oração. Por vezes, elas são chamadas também por outros nomes mais informais, como partículas de ligação, conectores ou marcadores textuais. Existem diferentes tipos de conjunções que expressam diferentes ideias. Para entender um pouco melhor, precisamos estudá-las separadamente. Vamos lá? Conjunções aditivas e explicativas. Aditivas. Expressam soma e são usadas para acrescentar algo que reforce algum exemplo ou ideia. Explicativas. Expressam esclarecimento, ou seja, quando você está escrevendo uma ideia e deseja explaná-la, deve usar esse tipo de conjunção. Alguns exemplos de conjunções aditivas são and, e, besides, além de, also, também. Exemplos de conjunções explicativas são because, porque, in order to, para, e for, para. Conjunções adversativas e alternativas. Adversativas expressam contraste, ou seja, são usadas quando você desenvolve uma ideia e deseja contrastá-la. Alternativas servem para alternar argumentos ou ideias nos seus textos. Exemplos de conjunções adversativas são but, mais, however, contudo, e although, embora. Exemplos de conjunções alternativas são or, either, que significam ou neither, que significa nem. Conjunções temporais e causais. Temporais expressam a noção de tempo, portanto, quando se deseja demarcar o tempo ou fazer referência a ele, deve-se usá-las. Causais são as que expressam causa e efeito, ou seja, há uma relação direta entre causa e consequência. Exemplos de conjunções temporais são before, antes, after, depois, e when, quando. Exemplos de conjunções causais são because, porque, as long as, contanto. A diferença básica entre uma conjunção causal e explicativa é a questão da consequência, que está sempre ligada à causal. Conjunções conclusivas e condicionais. Conclusivas servem para finalizar ou dar conclusão às orações. Condicionais expressam condição, ou seja, circunstância, de que depende alguém ou alguma situação. Exemplos de conjunções conclusivas são so, então, therefore, portanto,
e thus dessa forma. Exemplos de conjunções condicionais são if, se, unless, a não ser que, e in case, que é no caso. Coerência. O estudo da coerência diz respeito aos elementos da situação de comunicação, ou seja, quem está escrevendo, para quem se está escrevendo e com que intenção se está escrevendo. São os elementos da coerência que certificam a existência das relações entre as ideias, ou seja, a harmonia entre elas. Em suma, um texto coerente deve se adequar à situação comunicativa e deve ter uma afinidade entre suas ideias. A coerência impossibilita a existência de uma contradição, pois um texto coerente possui uma unidade de sentido. Agora te convido para assistir um vídeo que explica um pouco mais sobre coerência. Vamos lá? Na verdade, a coerência tem a ver com as ideias e conceitos relacionados em um texto que pode ser percebido pelos leitores. Para que um texto seja coerente, cada ideia deve ser relevante em relação às outras no mesmo texto, ok? Temos a continuity, é um tipo de coerência textual. Tem a ver com a progressão de informação no texto. Se o autor estabeleceu com sua ou seu leitor de acordo em discutir alguma coisa, o texto deve continuar nessa direção, ou seja, o autor tem de agir como ele ou ela prometeu ou como previsto. Ele não pode iniciar o texto de uma forma e terminar de outra, dando a opinião de uma forma ou se contradizendo no restante do texto. Balance. Está relacionada com a quantidade de texto dedicada para cada ponto de uma peça de escrita. Em outras palavras, o comprimento de um parágrafo de um texto deve ser dado a sua importância. Parágrafos muito curtos ou muito longos são um problema no texto, assim como um desenvolvimento também demasiadamente longo ou pobre acaba deixando o texto sem um significado. Completeness. Refere-se à ideia de que os textos têm um começo, um meio e um fim. Quando um texto é completo, há uma sensação de que nada está faltando. Mesmo textos orais necessitam de conter um certo número de elementos a fim de ser considerada completa. Completude implica cumprindo as expectativas dos leitores. Ou seja, um texto bem desenvolvido deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. No contradiction. É o princípio básico que orienta a criação de qualquer tipo de texto, oral ou escrito. Se o autor argumenta a favor ou contra um determinado assunto, seus pontos de vista ou raciocínio têm que ser consistentes. É o mesmo caso da continuity, que o autor não pode perder o foco do seu texto. Agora, ficou mais fácil aplicar a coerência textual na língua inglesa, não é? Então vamos ver uma história em quadrinhos com os exemplos dessa competência. Preparado? Angelica is a very intelligent woman, and ever since she was a child, she wanted to be a scientist. When she had to decide what to study in college, she didn't think twice. She dedicated herself to years of studying, and then she became a scientist. During those years, she didn't have much time for her family and friends because she focused on her studies. But the ones who really loved her understood that and continued being close to her. Besides, whenever she could, she would surprise them, and she always helped when she could. After she finished college, she had to decide if she would work in Seattle or in New York, but she ended up choosing the last one, as she would be closer to her relatives and friends. This year, she is not traveling for the holidays because she wants to be with the ones she loves, for Christmas and New Year's Eve. A coesão nessa história foi construída através dos elementos coesivos estudados hoje. Por exemplo, o she faz referência a Angélica, e o ones substitui os parentes e amigos. Podemos ver também a coesão lexical, através da reiteração e através de repetições de palavras como friends, hiperônimos como family e sinônimos como relatives e family. Além disso, temos a presença de muitas conjunções, por exemplo, and, aditiva, because, explicativa, but, adversativa, or, alternativa, after, temporal, as, causal e if, condicional. Finalizamos mais uma competência nos estudos do inglês instrumental. Espero que você tenha aproveitado essa nona competência e nos vemos em breve.